Olá, amigos da Lady Oscar! Está começando mais um episódio do nosso Lady Oscar Cast. Hoje, 26 de agosto, é aniversário de André Grandier, o par romântico da heroína Oscar François de Jarjay, na série A Rosa de Versalhes, e uma das personagens mais amadas, mais queridas entre os fãs de shoujo mangá. Então, nesse vídeo, que foi feito bem rapidinho, eu não pretendo fazer um vídeo muito longo, porque vídeos longos acaba que ninguém assiste até o final. Então, vai ser um vídeo curto, mas eu falo sobre o André no anime, no mangá original de Ryoki Ikeda, no live action de 1979, que ele sofreu aí umas alterações. A gente tem um André bem diferente daquele André gentil que a gente tem no mangá e no anime. Vou falar um pouquinho sobre a aparição do André, bem assim pouquinha mesmo, que tivemos no trailer da nova animação que será lançada em 2025. E também vou estar falando aí um pouco sobre como o André foi um personagem tão desejado, um modelo de marido, de namorado ideal para muitas meninas japonesas nos anos 70, e como esse personagem serviu de modelo para a criação de outras personagens. Tudo isso e um pouco mais nesse vídeo especial do aniversário de André Grandier. Então, sem mais delongas, vamos começar. Diferentes de Maria Antonieta e o Conde Fersen, que são figuras históricas e que, portanto, existiram de verdade, o André, assim como Oscar, é um personagem fictício que saiu do imaginário brilhante de Ryoki Ikeda. Mas, segundo a autora, André nasceu no dia 26 de agosto de 1754. Então, se ele tivesse realmente existido e estivesse vivo, algo que seria impossível, porque ninguém vive por tanto tempo assim, hoje ele estaria completando 270 anos. E o que é o André? Qual é a importância desse personagem e por qual motivo ele é tão querido entre os fãs da Rosa de Versalhes? Antes de tudo, é importante dizer que o André é o segundo personagem mais amado entre os fãs da série de Ikeda. E o que ele é? O André nada mais é do que o pajem de Lady Oscar. O que é um pajem? Um pajem, antigamente, eram jovens serviçais que acompanhavam príncipes e nobres em campanhas militares. Então, naquela época que se passa a Rosa de Versalhes, era muito natural que meninas nascidas de famílias nobres, assim como Oscar, recebessem uma dama de companhia. Só que Oscar era diferente, porque desde que a menina nasceu, seu pai, o general Jarjay, decidiu que ela seria criada como um homem que usaria roupas masculinas e que possivelmente se tornaria o maior general que a França conheceu. Então, para isso, ele treina Oscar muito bem, ele treina Oscar para que um dia ela possa se tornar um soldado. Então, é natural que ao invés dessa dama de companhia, ela tivesse recebido um pajem. E esse é o papel de André. Ele é o pajem da Oscar, ele está lá para cuidar da segurança dela e também ele é o melhor amigo e único companheiro de infância da nossa heroína. Mais para frente, ele vai se tornar o verdadeiro e único amor dela. E o melhor amigo de Oscar acaba perdendo seus pais ainda muito criança. Por conta disso, ele passa a viver na mansão dos Jarjays, onde a sua avó, que é seu único parente vivo, trabalha como governanta e babá de Oscar. Por eles terem praticamente a mesma idade, o André é só um ano mais velho que Oscar, ele acompanhou Oscar ao longo de todos esses anos. Os dois crescem juntos em perfeita harmonia. E Oscar, muitas vezes, principalmente na animação de Rosa de Versalhes, ela aparece praticando suas habilidades de esgrima com o seu melhor amigo, companheiro de infância, tecnicamente seu servo, e quase sempre ela acaba derrotando André. O vídeo está chegando ao fim, então vamos falar rapidinho sobre a personalidade do André no anime, mangá e live action. Então, no mangá original de Ryoki Ikeda, André tem uma personalidade um tanto cômica, descontraída,
mas sabe quando levar as coisas a sério. Ele é muito leal, é protetor, é aquele que serve como um verdadeiro guardião de Oscar. Ele ama ela em segredo, como eu já expliquei. Conhece a sua posição, sabe bem que é inferior a Oscar, mas permanece ao seu lado como sua sombra. Então, André, dentro do mangá de Rosa de Versalhes, é aquele perfeito protetor do shoujo mangá. Na animação de Rosa de Versalhes, de 1979, o André é praticamente igual ao personagem criado por Ikeda no mangá, com um diferencial. Nesse anime, quem começa a despertar o interesse por revolução é o André. Algo que é bem diferente do mangá original, porque o mangá original é uma obra muito feminista. Então, no mangá original, quem começa a ter todo esse interesse por revolução é Oscar. Oscar praticamente arrasta a revolução e o André acaba seguindo ela. Já no live action nós temos um André bem diferente. Eu diria que ele é bem mais grosseiro. Então esqueçam aquele André doce, gentil e apaixonado que nós temos no mangá e no anime. Você vai encontrar um André meio grosseirão, um pouco assim bruto para falar com Oscar. E apesar de ser muito amigo dela, em determinados momentos ele acaba lembrando que ela é uma mulher e por conta de ser uma mulher ela não consegue fazer certas coisas que um homem faria. Então eu prefiro o André do anime e do mangá, apesar de amar o live action. Chegamos ao finalzinho do vídeo, então vamos para algumas curiosidades. Porque tem algumas interessantes, como por exemplo, André já foi o sonho de marido ideal para muitas meninas e mulheres japonesas. Isso porque durante a serialização da Rosa de Versalhes, nos anos 1970, muitas mulheres que liam o mangá se apaixonaram por André Grandier. Afinal, que mulher que não gostaria de estar no lugar de Oscar e ser amada por um homem como André? Eu acho que nenhuma. O André sempre foi um homem protetor, sempre foi um homem que esteve ao lado de Oscar, cuidando de sua proteção, só que, ao mesmo tempo, o André apoia e respeita a companheira. Então, os homens japoneses naquela época, eles não costumavam ser assim, porque nessa época existia o machismo, existia uma grande desigualdade de gênero, mulher era vista apenas como dona de casa, mulher que precisava sair para trabalhar, era preciso antes pedir permissão para os maridos. Então, ter um homem como André era o sonho de consumo dessas moças, porque o André respeita Oscar como ela é. O André, ele tá apoiando Oscar em todas as suas decisões e por conta disso as mulheres japonesas queriam um marido, um namorado como o André. E a próxima curiosidade é que Oscar não foi a primeira mulher na vida de André. Isso porque Ryoko Ikeda, autora da série, revelou que André já havia tido uma namorada antes de Oscar. Na verdade, seu primeiro amor, não foi bem amor, né? Não foi a sua primeira experiência com mulher, foi com uma moça que era vulgar e que André conheceu durante aí a sua juventude e acabou aí tendo um caso com ela. Então eu fico imaginando qual seria a reação de Oscar se descobrisse que ela não foi a primeira mulher na vida do seu amado André. E finalizando, André já inspirou outras personagens de anime, como por exemplo o personagem Siegfried do anime A Lenda dos Heróis Galácticos. Sim, esse personagem foi inspirado no André da Rosa de Versalhes, para quem não sabe. Então é isso, pessoal. Um feliz aniversário para o André Grandier. Mesmo ele não sendo uma figura histórica e não existindo de verdade, ele é um personagem muito querido e por isso todo dia 26 de agosto a gente comemora o seu aniversário. O vídeo vai ficando por aqui e espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal. Se não gostaram, deixem seu dislike, não tem problema nenhum. O importante é a gente estar sempre melhorando a nossa qualidade do nosso conteúdo. Então é isso, até a próxima, amigos da Lady Oscar.